Está começando mais um episódio do podcast Campina Cresce com Você. Não temos tempo a perder. Com a apresentação do jornalista Fernando Casemiro, trazendo os fatos, as vozes da comunidade, a política local, a ação social e os desafios que movem Campina Grande. Aqui, o tempo é de ação, a pauta é a nossa cidade e a verdade tem vez. Este é um programa do canal Sandro Filmes TV. Informação com responsabilidade e compromisso com você. Campina Cresce com você, porque não temos tempo a perder. Sandro Filmes está no mercado audiovisual há mais de 25 anos. Se você procura alta qualidade em vídeos para TV, redes sociais, gravação e podcast, comerciais e programas, entre em contato @Sandro Filmes e no WhatsApp 996266572. Sandro Filmes, qualidade e menor preço para você. Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um podcast Campina Cresce com Você. Hoje vamos conversar, vamos bater um papo com o professor Daniel Selegatti, ele que é artista por vocação, arquiteto e urbanista por formação, professor por convicção. Daniel Selegatti também é formado pela UFPE, Universidade de Pernambuco, em arquitetura e urbanismo, pós-graduado pelo SENAC, em artes visuais, cultura e criação. É professor há 16 anos na Unifacisa, ciclista e caminhador urbano. E é um grande entusiasta pelo acervo digital de Campina Grande, com acesso a mapas, fotografias e históricos, fotografias históricos com narração ao público. É apaixonado por Campina Grande. É natural de Mojimirim, mas passou a morar aqui em nossa cidade. Vamos conversar agora com o Daniel. Daniel, para quem ainda não lhe conhece, como você costuma se apresentar por aí? Fala um pouco da sua trajetória, o que trouxe você a hoje ser campinense. Bom, Casemiro, primeiro eu queria agradecer pela oportunidade, primeiramente de divulgar o nosso trabalho. O acervo digital é algo que realmente está me fazendo viver um pouco melhor ultimamente, A gente tem algumas causas na vida e eu acho que essa causa é uma que eu estou me dedicando de verdade. A Campina Grande, a memória principalmente, E você perguntou como você é chamado. Depende do lugar onde eu estou, Se eu estou na faculdade, o meu nome é professor. Eu acho que até alguns alunos nem sabem que meu nome é Daniel, só me chamam de professor. Na família, a gente tem os apelidos, que eu prefiro não falar aqui, mas a gente, em cada lugar que chega, tem um nome diferente, mas sempre o nome Selegatti chama a atenção, É um nome um pouquinho diferente, é um nome de origem italiana, então sempre chamou a atenção. As pessoas dizem, seu nome é forte, seu nome chama a atenção, Mas assim, não é nossa intenção de chamar atenção para o nosso nome, mas que o nosso trabalho seja reconhecido, É um nome forte, Selegatti. É um nome italiano. Selegatti. Como surgiu seu interesse através das artes visuais e arquitetura? Então, desde pequeno eu fui provocado pelo meu pai. Na verdade, a minha família toda ela é mais voltada para essa área de arte. Tanto artes visuais como arte musical também, Nós gostamos muito de tocar violão, cantar. Eu arranho violão, Eu até coloquei na minha apresentação que eu sou arranhador de violão. Eu vi aqui. Mas eu, toco na igreja, eu às vezes levo o violão para a faculdade também, mas não sou, um João Alexandre da vida, Não sou um Toquinho da vida. Gosto de fazer meu barulhinho, não sou desafinado. Mas a minha família sempre foi muito voltada para a arte. E, por exemplo, o meu avô, ele sempre desenhou. Meu tio-avô é um grande artista na cidade. O Museu de Artes de Mojimirim, ele tem o nome de um tio-avô meu, que é o Toride Selegatti. Então, se você for pesquisar lá no Google, você vai ver que lá tem o Museu de Arte de Mojimirim, Toride Selegatti. Então, Selegatti, na minha região, é um nome que é voltado mais para artes.
Então não podia deixar de fugir à tradição, né? Então desde pequeno eu desenhei muito. Sempre, assim, o meu passatempo era ficar desenhando. Eu não gostava de dormir muito cedo e ficava desenhando até altas horas. Não gostava de bater uma bolinha? Gosto de bater uma bolinha, com certeza. Eu não gosto, quer dizer, eu não bato uma bolinha atualmente porque eu tenho problemas na coluna. Então eu tive que me aposentar, pendurar a chuteira. Já eu deixei mais por conta da vista, né? Porque à noite não tem como você ver a bola. Eu não sei jogar. Eu gostava de jogar demais, a chamada pelada. Cresci praticamente jogando bola e principalmente na questão, na parte noturna. Sim. Muitas vezes eu gazeava a aula para bater uma bolinha. Mas a história hoje é com o professor Daniel Selegatti. Professor, como essas duas áreas elas se conectam na sua visão e prática profissional? Arte, arquitetura e artes visual. Sim, então, continuando essa questão da arte, né? A arte me levou para a arquitetura. Então, eu costumo dizer que a arquitetura, no início, quando eu comecei a pensar em fazer arquitetura, eu nem sabia muito bem o que um arquiteto fazia. Eu sabia que tinha um tal de Oscar Niemeyer, que todo mundo conhecia, É verdade. né? Que ele viveu muito tempo, inclusive 105 anos, se eu não me engano. Então eu sabia que tinha Oscar Niemeyer e era isso que eu sabia de arquitetura, né? E aí, quando eu fui trabalhar em um retiro lá no Palavra da Vida, em Pernambuco, e eu trabalhava na área de eventos lá, então eu fazia painéis, pintava, tinha, por exemplo, os grupos escolhiam o seu nome de grupo e a gente pintava um tema baseado no nome do grupo. Então, junto comigo, tinha algumas arquitetas, elas tinham começado o curso exatamente naquele ano. E viram que eu tinha o potencial do desenho e começaram a me provocar. Por que você não faz arquitetura? E eu achava que eu queria fazer publicidade, que eu assistia propagandas, eu quero fazer isso. Sempre fui muito apaixonado por propaganda, né? E sempre muito criativo. Então a publicidade me chamou a atenção primeiro, mas depois quando eu fui olhar quais eram as disciplinas que a arquitetura trabalhava, principalmente no vestibular na época, né? Tinha a primeira fase e tinha a segunda fase. E aí eu vi que matemática, história e, se eu não me engano, era redação. Eram as três que tinham mais peso. Com certeza, até hoje tem. Então eu falei, eu vou me enveredar para essa área aí. Eu acho que eu tenho mais chance de passar no vestibular. Foi mais ou menos assim. E quando eu entrei, acabei me apaixonando realmente pela arquitetura, principalmente essa área histórica, sempre me chamou muita atenção, né? Eu fiz o curso em Recife, e os professores colocavam a gente para desenhar o Centro Histórico de Recife. E a gente ficava horas e horas desenhando aquelas igrejas antigas. Então isso sempre me chamou muita atenção, sabe? A arte com a arquitetura também é arte, né? Mas é arte do espaço, de como você tratar o espaço de uma forma confortável, de uma forma que seja funcional e também que seja bela, né? A arquitetura tem que ter estética, tem que ter beleza, né? Então isso, a arte e a arquitetura sempre caminharam juntas na minha vida. Professor, como ou em que sua formação ela tem contribuído para o crescimento de Campina? Nossa, primeiro contribuiu para o meu crescimento, né? Eu cheguei aqui em Campina somente com a mala e com a coragem. E, como eu já lhe disse, né, por amor a uma campinense. Então, em 2005 eu me casei e vim, não tinha nem concluído o curso ainda. E vim com a cara e coragem, né? Bem mais pela namorada do que pelo curso, né? Exatamente. A atração principal era ela. Exatamente. Aí, me apaixonei primeiro por uma campinense ela e hoje... vai ficar lisonjeada com isso, professor. Mas foi ela a sabe causa, disso. né? A Ela inspiração. Então a gente chegou em Campina e não tínhamos praticamente nada. E hoje, resumindo a história, eu tenho uma família formada, tenho 2 filhos, o Rafael com 16 anos, o Guilherme com 11 anos. Os 2 já estão criados, então a gente fica muito feliz Tem que... tendência a enveredar pelo caminho que o pai iniciou? Algum deles? O mais velho desenha muito bem. Rafael desenha muito bem, mas ele não quer ir para a área de arquitetura, ele quer ir para a área de jogos digitais. É uma área de criatividade, né? Verdade. E o Guilherme ele é muito comunicativo. Então, Jornalista. provavelmente, ou ele vai ser um jornalista, ele fala muito em ser prefeito. Ele disse, Sério eu quero ser isso? prefeito. Então, vamos entrevistar o futuro prefeito de Campina, né? Rapaz, se você trouxer ele aqui, ele vai ficar 5 horas falando contigo. Terei a maior satisfação desde já, sinta-se convidado, viu? A gente vai agendar
uma conversa com ele aqui, um bate-papo bem descontraído. Ele vai gostar muito. Principalmente na área política da qual ele quer enveredar. Então, para o crescimento de Campina, que você pergunta, né? Sim. Primeiro baseado no nosso tema, né? Campina cresce com você. E não temos tempo a perder. Verdade. Então, Casemiro, eu creio que o meu crescimento também gerou um crescimento da contribuição do meu trabalho com Campina Grande, primeiramente como professor. Né? Sim. Eu fui professor de muitos arquitetos aqui em Campina Grande. Eu pude participar dessa formação. Eu calculo que aí perto de 1.500 alunos passaram mais ou menos durante esse tempo que eu estou sendo professor na Unifacisa, né? Então, de uma forma ou de outra, a gente já contribuiu com alunos que saíram para o mercado. O crescimento pessoal de cada um deles, para o engrandecimento da cidade. Isso. Mas também a gente entende que o crescimento de Campina também passa por uma coisa que se chama memória, né? Sim. E provavelmente você me convidou para o podcast exatamente porque nós estamos alimentando a memória do povo campinense. E eu costumo dizer que são coisas que eu nem vivi, né? Nem vivi isso. A década de 90, eu cheguei no final aqui, comecei a frequentar Campina Grande em 96. Então, coisas de 91 eu não vivi. E interessante que eu tenho saudade dessa época que eu não vivi, né? Então, eu creio que essa minha contribuição para o crescimento de Campina é mais voltado para a memória de Campina. E a memória é uma coisa que faz com que a gente cresça, né? Sim. Se a gente não olhar para o passado, dificilmente a gente vai ter um futuro muito promissor, né? Então, eu creio que a minha contribuição mais forte atualmente é exatamente na questão do patrimônio histórico e na memória de Campina. A gente vai falar ainda sobre isso aí, que eu sou um seguidor seu em relação a esses recortes da história de Campina. Em 91 eu estava me casando. E em 91 eu estava entrando na prefeitura de Campina Grande. Olha aí. Quer dizer, para mim foi um marco histórico. Quando eu vejo aqueles recortes, aquelas paisagens relacionadas a Campina Grande, dentro desse trabalho que o senhor apresenta, eu me volto ao passado. Eu viajo com aquilo ali. Então eu disse, não, eu preciso conhecer esse autor desse trabalho. Quem é Daniel Selegatti? Aí eu procurei de forma minuciosa até chegar à sua pessoa e para mim é uma satisfação, uma alegria poder conversar com o senhor, a gente bater esse papo com os nossos internautas, né, que estão acompanhando o podcast, e eu tenho certeza que esse momento vai marcar também na vida deles. E esse trabalho, esses recortes que o senhor vem apresentando, pode ter certeza, vai chegar a pessoa e dizer, Daniel, você está mexendo com o meu passado, você está fazendo reviver coisas muito boas de Campina Grande, e isso é muito positivo, eu creio que é muito saudável. E para o senhor que está trazendo, o senhor é jovem, né? Para você que está trazendo esse trabalho para a gente, né? Rememorar Campina Grande é viver duas vezes. Ô Casemiro, eu não posso deixar de citar aqui, inclusive, esse trabalho não é feito sozinho, né? Sim. Se a gente for tentar fazer as coisas sozinhos, infelizmente, a gente não vai conseguir chegar em lugar muito longe, né? Então, eu tenho que ressaltar, assim, a importância, principalmente da CEPLAN, em apoiar esse trabalho, né? Na pessoa do secretário Marcos, que realmente abraçou. Marcos foi meu aluno. E quando eu cheguei com um projeto para fazer esse resgate, ele, na mesma hora, abraçou e disse, toma, a chave é tua, vai lá e faça o trabalho. Cara de visão. Tá exatamente. Visão. E não só a CEPLAN. Eu tenho os alunos lá na Unifacisa, que a gente tem um projeto integrador que está em parceria com a CEPLAN. Então a gente tem cerca de 20 alunos que estão trabalhando de uma forma muito dedicada mesmo. São 3 equipes que a gente tem o grupo que faz a recuperação das plantas, porque tem plantas que a gente pega que estão totalmente degradadas, né? Ficaram muito tempo meio que largadas lá, né? E aí tem muita planta rasgada, cheia de poeira. Então a gente precisa resgatar essas plantas, né? Colocar um durex onde precisa, cortar algumas coisas que precisam. A gente tem a equipe que faz a digitalização, ou seja, as fotografias e também as filmagens. E temos a equipe que faz a mídia, que divulga nas redes sociais. Então a gente tem o Instagram do Acervo Digital,
né? Tem o meu Instagram, que geralmente as pessoas visitam um pouco mais, mas a minha intenção é que o acervo digital realmente se torne independente, né? Que em algum momento o acervo se torne independente. Foi uma criação sua. Foi uma criação nossa. Pessoa, né? Sim. Aí mostra o antes e o depois. É isso aí que leva a gente a viajar pela cidade de Campina Grande. Mas falando aí um pouco sobre arte, cidade e identidade. Na sua visão, qual o papel da arte na construção e na identidade urbana? Nossa, essa pergunta realmente é fundamental. A arte, sem arte, eu acho que o ser humano ele se difere de outros seres exatamente por essa capacidade artística, né? De memória, de criatividade. Eu costumo dizer que a criança ela já nasce com esse dom artístico, né? E quando chega numa idade um pouquinho mais avançada, vai chegando na adolescência, o coleguinha vai criticando o desenho que ela faz. E aí ela acaba achando que ela realmente não desenha e para de desenhar. Então eu tenho essa hipótese que todas as pessoas nascem já artistas. Algumas insistem na arte e outras acabam desistindo porque não são estimuladas, né? Eu sempre digo para meus alunos, olha, você sabe desenhar, você só precisa relembrar. Então desenho também é treino, né? Então falando sobre a arte e cidade, né? A gente tem que entender que a gente tem várias manifestações artísticas na cidade. Seja a música, seja a dança. E Campina a gente vê na época de São João como Campina, assim, realmente é uma cidade pungente, né? Pulsante. E as pessoas amam vir a Campina exatamente por isso. Porque a cidade, ela mostra a arte que tem. Então uma das formas da gente mostrar a arte é por meio da arquitetura. A arquitetura também é uma manifestação artística de um povo, né? Sim. E a gente tem arquitetura, inclusive, vernacular. O vernacular é quando é feito pelo povo, que não tem, assim, vou dizer assim, uma ciência por trás, né? Mas é o conhecimento popular, né? Então, também a Campina Grande tem essa arquitetura vernacular muito forte e tem também a questão da Art Deco. Né? Sim. É um dos conjuntos mais importantes do Brasil e da América Latina. Então a gente vê que a arte e a arquitetura elas caminham juntas para que a cidade ela tenha essa sensação de memória, né? Nós temos um passado e nós vamos ter também um futuro baseado sempre na arte. Então pode viver sem arte. Verdade. É a história, né? O senhor realizou algum projeto ou conheceu de terceiros que reflita essa integração entre cidade, arte e população? Chegou a conhecer ou desenvolver? Cidade, arte e população. A gente vê muitos projetos aí pelo Brasil, né, que envolvem essas três questões, mas quando você falou, se você lembra de algum projeto que envolve arquitetura e arte, E a população. eu lembrei de um projeto que eu abri e a gente recuperou, né, que era de G.C. Quirino. Saudoso G.C. Quirino. G.C. Quirino ainda é um artista. Conheci o irmão dele. O irmão dele faleceu. O saudoso é o irmão dele que faleceu. Então o G.C. Quirino continua nativa e é um dos maiores artistas da nossa Paraíba, né? Ele é de Itabaiana e G.C. Quirino ele foi desenhista da prefeitura. E aí a gente olhando os projetos lá, e eu abri um projeto uma sexta-feira à tarde, estava sozinho ainda lá no acervo. Um projeto qualquer de uma escola. E quando eu fui olhar, eu sempre olho o autor do projeto e olho também o desenhista, para dar crédito quando eu filmo, né? Sim. E eu fui olhar aquele projeto se tinha assim, o potencial para ser filmado e mostrado para a população. Que na verdade quem é o dono dos projetos é a própria população, né? Então nada melhor do que mostrar para ela, né? É verdade. Então quando eu olhei, tinha lá o nome desenhista, G.C. Quirino. Falei, nossa, que interessante, um cara que começou a trajetória dele dentro de uma prefeitura, dentro da CEPLAN, na época nem era CEPLAN, eu acho que era Condeca na época, né? E hoje se tornou o artista que é, né? Reconhecido nacionalmente, quiçá mundialmente, né? Verdade. Então a gente vê que a arte, ela permeia
por vários caminhos aí, né? E a gente não pode deixar de negar o valor e a importância da arte. Qual é a importância do espaço público na vida das cidades e na formação cidadã? Espaço público. Como eu disse para você, eu sou um caminhador urbano, né? Eu acho que foi a melhor definição que eu encontrei para um cara que gosta de andar a pé. Então tem dias assim, um domingo de manhã, por exemplo, que eu não tenho nenhum compromisso, eu saio para andar. É um hobby? É um hobby. Eu gosto de andar a pé. Eu só não ando mais a pé porque eu tenho que cumprir meus horários, né? Mas, por exemplo, eu dou aula na Facisa e à tarde eu tenho que estar na biblioteca. Se eu tivesse condições de sair da Facisa e ir até a biblioteca a pé, eu iria, sem problema. E olha que é longe, viu? É longe. Uma distância. Creio que dá aí uns 5 a 6 quilômetros. É distante. Né? E também na bicicleta, né? Então, assim, o espaço público, ele é importantíssimo para uma cidade. Então, a gente tem que entender o espaço público começando pelas ruas. A rua é o primeiro espaço público nosso. Sim. E as ruas precisam ser dotadas de uma estrutura que seja adequada para o caminhador urbano. Acessibilidade. Né? Acessibilidade. Campina, a gente tem a questão da topografia que já dificulta um pouco, né? Tem vias em Campina que mesmo que você colocar a rampa em todas as calçadas, elas são meio inacessíveis exatamente por causa da inclinação, né? Sim. Então talvez um cadeirante não conseguiria ter uma autonomia. Talvez um idoso teria algum problema de acidente exatamente por causa da inclinação. Mas a gente precisa valorizar o espaço público começando pelas calçadas. Depois a gente precisa pensar que todo bairro ou todo local onde tem um aglomeramento de casas precisa de uma área também de lazer. Sim. Que são conhecidas como praças, né? Sim. A gente tem as praças locais, a gente tem as praças de bairro e a gente tem os parques que são mais na escala urbana. Então a gente vê que Campina está começando já a ter um olhar mais... Algumas gestões anteriores começaram a investir, né, nessa questão de praças e equipamentos de ginástica na praça. Acaba levando a população, os mais idosos, as crianças para a praça. As chamadas academia popular, né? Isso, exatamente. Que foi investida na gestão anterior. E a gente vê, Cassimiro, desculpe lhe interromper, À vontade. mas, por exemplo, o Parque do Evaldo Cruz, Parque Sim. do Açude Novo, né? Quando eu cheguei em Campina, ele já estava morrendo. Ele ainda não tinha morrido de fato. E né? é um marco histórico É um na marco cidade histórico, de onde Campina. tem um marco zero da Isso, cidade. é. É o obelisco, é o marco zero. Todas as medidas de Campinas são baseadas naquele marco zero. Interessante, você. Então a gente via que o Açude Novo estava morrendo, mas ainda não tinha se acabado. Ainda tinham pessoas que caminhavam em volta, algumas entravam e tudo. Aí a fonte parou de funcionar, aí a iluminação começou a ter problemas, as árvores pararam de ser podadas. E aí, à medida que as pessoas vão deixando de frequentar o local, outras pessoas não vão querer ir, porque nós só nos sentimos seguros onde tem pessoas, Correto. né? Correto. Então o Parque Evaldo Cruz passou aí por uma época de, creio que em torno de 10 ou mais anos, né? Praticamente largado, Sim, abandonado. abandonado. Estado de abandono. E hoje a gente vê como o Parque Evaldo Cruz é um espaço assim, pulsante mesmo, é um coração da cidade. Eu sempre levava minha esposa, que na época era minha namorada, lá no Parque do Açude Novo, né? E na época já tinha as luzes, já tinha, naquele primeiro momento, no final de ano, era o cartão postal da cidade. Era o Parque do Açude Novo. Caninha de açúcar, né? Ah, exatamente. Sandro é dessa época também, né, Sandro? E hoje, com a restauração do Parque Evaldo Cruz, reacendeu toda uma história da cidade. Sim. Tem uma praça lá próximo da minha casa, eu moro ali no Conjunto dos Professores, Sim. bairro Universitário, fronteira com Pedregal. Eu até Isso. digo, eu moro no Pedregal. Porque meu menino, o Guilherme, ele gosta de jogar bola na pracinha do Pedregal. Mas tem uma praça lá próximo da minha casa, que é a Praça Chico Colares, Francisco Colares. É uma praça também que ficou muito tempo largada. Sim. E a gente tinha medo, inclusive, de descer do carro quando passava lá em frente, né? Então, depois de um tempo, a praça foi revitalizada, foi devolvida à população. E a gente vê que muitas pessoas que moram no Pedregal, que não têm um espaço público de lazer, Sim. elas se deslocam, passam na frente da minha casa
e vão até a Chico Colares, porque precisam dessas áreas de lazer, né? Então a importância das áreas públicas para Campina Grande a gente não tem como medir. Nessa área sudoeste da cidade, alguma planta, algum parque, durante esse tempo que o senhor está lá no acervo, teria alguma construção aqui para o lado das Malvinas, essa nossa área? Tem sim, tem previsão de projeto, na verdade, né? Teve a previsão de um projeto ao lado exatamente do Mercado das Malvinas, onde a gente está. Mercado Arthur Freire, que é popularmente Mercado das Malvinas. E aí você estava me contando antes a história do mercado, né? O nome, inclusive. Sim. Então eu gostei muito de vir ao podcast também para conhecer, porque eu passava sempre na frente do Mercado das Malvinas e nunca havia entrado. Sim. Então tive a oportunidade agora, por seu convite, de conhecer o mercado, né? E ao lado do mercado, a gente até acredita que o projeto era talvez para ser construído junto, não sei. Eu não tive conhecimento das pessoas que fizeram o projeto, né? Não conversei com eles, mas provavelmente o mercado e o Parque das Malvinas seriam um equipamento quase que juntos, né? É como se existisse o mercado e o anexo. Exatamente. O anexo que seria o Parque das Malvinas. Fizeram um parque lá em Bodocongó, próximo ao açude, né? Acho que o senhor tem conhecimento. Sim, né? e inclusive... está em estado de abandono lá. Inclusive, Casimiro, o Parque de Bodocongó, se você conhecer o projeto original de lá, você vai ficar encantado. Tinha áreas para camping, por exemplo. Se você quisesse fazer um acampamento lá em volta, teria área para campings, teria um local para você tomar seu banho, teria local para pedalinho, aquelas áreas de pier, sabe? Sim. Tinha inclusive um cinema, o cinema de carro, como é o nome? É o... Cinema de carro, lembra, Sandro? Sandro vai pegar pra gente, eu sempre esqueço esse nome. Sempre quando eu vou falar dele, eu esqueço. Mas é um cinema que os carros paravam e tinha a grande tela lá. Eu só vi isso em filme. Drive-in, Cine Drive-in. Cine Drive-in. Cine Drive-in. Eu via muito nos filmes. Então, no projeto do Renato Azevedo, na época, década de 70, ele tinha proposta para todo aquele entorno do açude de Bodocongó. Inclusive, teria um horto florestal por ali. Ali na área onde tem lá agora os prédiozinhos do Dona Lindu. Dona Lindu. Exatamente, por aquela área. Eu não sei se é exatamente no terreno da Dona Lindu, mas seria por ali. Antigo ML ao lado, né? Teria um horto florestal. Então você vê a importância que Renato Azevedo deu a essa área de Campina, né? Eu até digo que Campina, ela desvaloriza muito a água que tem, né? Acaba escondendo em alguns locais com canais subterrâneos. Mas Campina tem áreas importantes de água, né? Que é o açude de Bodocongó, o açude velho. E muitas vezes a gente não dá esse valor para esse bem que a gente tem, né? E no Parque das Malvinas teria um açude, né? Mostrando aqui no projeto, a gente tem aqui o açude central, né? Sim. A Floriano Peixoto seria aqui embaixo, ó. Aqui é a Floriano. E aqui seria o acesso pela... Me lembre, Casemiro. Maria Muniz de Albuquerque. Exatamente. Então teria o acesso aqui com Maria estacionamento, né? Várias vagas. Avenida Plínio Lemos. Isso. Teria um paisagismo aí bem interessante, né? Com palmeiras e árvores frutíferas. Teria uma área para campo de futebol. Dois campos de futebol ali, né? Quadras poliesportivas. Uma área para contemplação desse açude, né? Playgrounds, área para aeróbica, musculação, playgrounds. Então, seria um parque que realmente daria condições de lazer muito importantes para essa área da cidade, né? Que a gente estava conversando anteriormente, que é uma área uma zona da cidade que ainda é carente dessas áreas. Área de lazer. Área de lazer. Uma área que está em constante crescimento, né? Isso. Da zona oeste da cidade. E um parque Parque das Malvinas, ele realmente ia suprir, né, essas necessidades de lazer da população. Hoje nós temos o que? 41 anos de Malvinas, o que é que tem de diferente? Uma pista, na continuação da Floriano Peixoto, que
deu uma melhorada, mas no momento está causando muito, mas muito engarrafamento, porque só está sendo utilizado uma parte da pista, né, da Plínio Lemos. E aí cabe às autoridades fazer um estudo mais voltado para a questão de desafogar o trânsito que hoje está aqui nessa área, no contorno, né, entre o mercado público das Malvinas até chegar ao Hospital de Trauma. Mas em um parque como esse, a implantação de um parque desse em nossa área ia revitalizar muito a nossa comunidade. E sabe de que ano é esse projeto? Não. É do ano 2000. Ou seja, temos aí 25 anos de um projeto que talvez muitas pessoas não conheciam, né? Eu mesmo não conhecia. 25 anos tem esse mercado público. Mercado das Malvinas, a placa que está ali na frente é 25 anos de mercado público das Malvinas, na gestão de inauguração do prefeito Félix Araújo, que foi o prefeito da época, mas a inauguração se deu com um outro gestor. E, assim, para nós, que moramos aqui nas Malvinas, nós somos campinenses, é uma novidade, né? Esse parque que, infelizmente, não foi implantado, né? Mas eu creio que se há de surgir algum gestor que tenha uma visão futurista em relação ao crescimento da cidade, para que coloque isso em prática e que seja de acordo com o nosso tema, né? Campina cresce com você. Cresce com investimento como esse, como pessoas como o professor Daniel, empresários, comerciantes, cada um dando sua contribuição para o crescimento da cidade. Ela não cresce só no aspecto político e econômico, mas também no aspecto do cidadão, do homem público, do empreendedor, né? Daquele que está vendendo a sua pipoca, daquele que está engraxando o sapato. Faz parte do crescimento de nossa cidade. Por isso que é o tema Campina Cresce com você. E eu viajo nessas histórias quando o senhor traz assim, algo tão importante, tão precioso, que até então ainda não foi implantado em nossa área. Cassimiro, e sobre essa questão da relevância do acervo digital, né? Nós, quando começamos esse projeto, a divulgar no Instagram, na verdade eu colocava as postagens, mas como eu trabalho na biblioteca e eu sou locado na CEPLAN, então eu tinha que mostrar que eu estava trabalhando, porque eu estava distante da minha secretaria. Então eu comecei a postar esses vídeos, né? E divulgando primeiramente para os meus colegas de trabalho lá na CEPLAN. Esse projeto aqui é interessante e tal. E eu comecei a perceber que as pessoas começaram a curtir, né? Começaram a visitar mais o perfil. E eu passei eu lembro que eu acho que era 1,6 mil visitas por mês. Poxa, olha. Para quanto? Veja só, esses dias atingiu 1.200.000 visitas. É claro que diminuiu um pouquinho, porque tem aquela variação, você trabalha com rede social e sabe disso, né? Sim. Então a gente chegou a 1.200.000 visitas por mês. Então a gente vê que o campinense, ele gosta disso. E quando eu fui olhar, inclusive, o perfil das pessoas que querem ver esse tipo de coisa, eram pessoas de 25 a 34 anos. Então eram jovens. E eu fiquei muito feliz exatamente por isso, porque a gente sempre diz assim, não, o jovem não está nem aí para a história da cidade. Verdade. Mas eu comecei a perceber que realmente os jovens se interessam, né? As fotos chamam muita atenção. Realmente, quando a gente posta uma foto lá da JK de 91, a turma começa a contar a história, começa a dizer, eu andei sobre esse cano. Quando a gente posta do mercado da Prata, da Feira da Prata, o senhor mesmo disse da história que trabalhou lá. Trabalhei, né? lá. Acaba relembrando a vida de adolescente, né? E quando o senhor postou sobre a JK, aquela pedra, né? Sim. A pedra que tem lá, que hoje a pedra é azul, antes era branca, e os canos, a gente ia para uma congregação e ali a gente chamava Velama, que é o chamado Velame, bairro do Velame, mas a gente chamava Velama. E para as crianças não pisarem na lama, não se sujarem, só tinha duas alternativas. Ou a gente levava na cacunda, que muitas vezes eu fazia isso,
eram 2. Eu levava um na cacunda, minha esposa levava no braço. Aí na volta eu trazia o outro que vinha no braço e o outro que estava no braço estava na cacunda e ia no braço. A gente revezava. E quando não era na cacunda, era em cima do cano. Até hoje ainda tem aqueles canos que dá acesso até aquela continuação Sim. da Juscelino Kubitschek, que vai dar acesso ao Major Veneziano, a Alça Sudoeste. Quer dizer, o senhor não estava mexendo só com aquela equipe de trabalho da CEPLAN dentro do seu conhecimento, mas estava mexendo com milhares de pessoas, moveu assim, levou a gente a se reportar ao começo da nossa história, quando a gente começou. A Feira da Prata foi outra história. Aí vem para o Centenário, começa a mostrar as partes do bairro do Centenário, a Embrapa. Pessoas da família morou lá e não era como é hoje. E Sim. o bom é o antes e o depois. Isso. E essas recordações, não tinha como as pessoas não visitar esse seu projeto e dizer do entusiasmo que eu falo pelo fato de você estar resgatando a história da cidade de Campinas. Está de parabéns. Vou continuar sendo seu seguidor, vou continuar também levando outras pessoas a conhecer meu filho. Eu tenho um de 29, outro de 30 anos. E quando eles viram isso, pai, eu só lembro que eu só levava a gente na cacunda. Eles recordaram, né? Então, é muito bonita essa sua história, esse seu trabalho. Está de parabéns, professor. Que alegria. Obrigado, Casimiro. Falando sobre a questão futuros e inspiração, ou inspirações, quais artistas, arquiteto, urbanista lhe inspiraram hoje? Ou lhe inspiram? Rapaz, tem tanto arquiteto no Brasil que me inspirou. Por exemplo, o senhor falou em Oscar Niemeyer. Oscar Niemeyer é aquele cara que realmente... Conhecia de ouvir falar, né? Isso. Mas assim, eu visitei as obras dele, realmente são encantadoras, né? Mas eu conheci obras de Paulo Mendes da Rocha, que é um arquiteto que faleceu ano passado e que construiu uma história belíssima de uma arquitetura que trabalhava do brutalismo, mas chegou uma arquitetura muito delicada mesmo. Tem uma capela dele lá no Museu de Brenan, lá em Recife. Na verdade é no Ceramista, é Francisco Brenan. Se tiver a oportunidade de ir lá, visite a capela de Paulo Mendes da Rocha, lá no Brenan. É lindíssima. Inclusive porque ele pega a memória, ele manteve a casca de um galpão que tinha e ele colocou uma cobertura totalmente diferente do que era o original. Então ele deixou claro, isso daqui é antigo, isso daqui é novo. Né? E trouxe uma arquitetura de uma delicadeza assim, belíssima. Então Paulo Mendes da Rocha é um cara que eu sempre admirei. Mas eu vou ressaltar aqui uma arquiteta de Campina Grande. Alguém que deu pontapé inicial na minha vida aqui. Que eu costumo dizer que às vezes o professor ele consegue ver o potencial que o aluno não sabe que tem. E eu costumo fazer isso também com meus alunos. Às vezes aquele cara que chega tímido e acha que ninguém vai gostar do trabalho dele, a gente bota ele para cima. Não, rapaz, você tem potencial. E essa arquiteta, Constância Crispim, ela me colocou num lugar que eu não sabia que eu poderia chegar. Eu comecei a trabalhar com ela num projeto de um hospital e ela simplesmente disse para mim no final, olha, a gente terminou o projeto aqui, mas eu quero continuar com você. Eu quero que você dê aula na faculdade que eu vou ser diretora. Foi aí que ela me chamou para dar aula na Unifacisa. Eu não acreditava que eu seria professor. Eu não vi esse potencial em mim, mas ela conseguiu perceber. Então, visão. Eu ressalto de vários arquitetos, inúmeros arquitetos que eu já ensinei para meus alunos, mas eu tenho que destacar a professora Maria Constância Crispim, que foi uma arquiteta, ainda é uma arquiteta, ainda está atuando no mercado, já passou dos seus 70 anos, mas continua ativa. Então ela é minha inspiração. Que conselho o senhor daria para jovens que estão começando nas áreas de arte, arquitetura ou urbanismo? Eu acho que o conselho maior que a gente tem que dar é leia muito. Isso é muito importante para qualquer pessoa que queira trabalhar com pessoas e principalmente com cidade, né? A gente precisa ter um conhecimento, assim, eu costumo dizer que o arquiteto, ele tem que ter um amplo conhecimento. Ele não pode ser restrito a uma área só. Né? Porque, por exemplo, você vai ser contratado para fazer um hospital.
Você tem que ter conhecimento da atividade de todos aqueles profissionais que estão lá, de todos os pacientes. Então, você tem que ter conhecimento de leis. Mas você pode ser chamado para fazer um projeto depois de um teatro. Sim. Muda completamente o nível de conhecimento que você tem que ter em relação à acústica, em relação a várias outras leis que não envolvem o hospital. Você vai ser chamado para fazer um prédio, você tem que ter esse conhecimento. Você vai ser chamado para fazer uma casa, que é uma das coisas mais difíceis, a gente projetar uma casa para uma família. Imagina uma reunião de família com a sogra, com a sogra sempre a tia, é tema de conversa. Com a mãe, com os filhos e dando pitaco. Então, não é fácil. Tá certo. Começando logo pela sogra, aí vai atrapalhar. A gente precisa ter um conhecimento muito amplo. Então, a primeira coisa que eu digo é leia muito. Segunda coisa, não desista. Porque a vida de arquiteto e urbanista não é fácil. Não é fácil. Mas é prazerosa. Quando a gente vê um projeto que nós mesmos ficamos horas e horas, dias e dias, debruçados sobre ele, lá em pé, funcionando, não tem coisa igual. Então, insista, não desista. E em vários momentos eu tentei desistir, mas não fui deixado. Minha esposa não deixou, meus pais não deixaram. Então, por isso que eu estou aqui para contar a história. Isso é positivo. Professor, onde termina o arquiteto e começa o artista? Ou essa separação não faz sentido? Eu, na verdade, ultimamente eu tenho feito pouca arte que eu gosto de fazer, desenho mesmo. Eu preciso parar um pouquinho com a arquitetura, às vezes, para voltar a fazer a arte. Eu gostava muito, quando morava em Recife, de fazer, não sei se o senhor já viu, lá em Olinda tem umas casinhas coloridas de casca de cajá. Não conheço. Eu fazia aquilo, eu pegava aquela casca toda... Cajá, fruta? Cajazeira mesmo. Cajazeira. A árvore da cajazeira. Não sei se o senhor já viu, o tronco, ele é todo cheio de ranhuras, assim, é todo enrugado. Não A gente pegava aquela casca, que ela tem uma trabalhabilidade muito boa. É tipo uma cortiça, um pouquinho mais dura do que a cortiça. Então eu fazia artes e fazia aquele ambiente... Colocava pontezinha, colocava o farol, colocava as casinhas, pintava cada uma delas. Então eu tinha tempo na época para fazer a arte que eu gostava. Eu pintava quadros, ficava horas e horas lá, virava a noite pintando quadro e dava de presente para os outros. Nunca ganhei nada com quadro meu, mas gosto muito de fazer. E por que não também fotografia, né, Sandro? Fotografia também é uma arte. Eu também amo parar e fotografar algo belo. Fotografar uma flor, fotografar uma abelha trabalhando, por exemplo, é uma coisa que assim, o arquiteto precisa ficar um pouquinho de lado, às vezes, para o artista voltar à cena, né? É isso. Professor, o que o senhor observa dos seus alunos, eles já chegaram mais sensível a essa questão? Como é que o senhor observa? Essa geração atual... ela tem questões bem positivas, eles têm uma sensibilidade grande, né? Eu acho que é uma geração que pode chegar muito longe, mas é uma geração que muitas vezes, como eu disse, é a questão da insistência, né? De começar uma coisa e parar no meio do caminho. Obrigado, Sandro. Então, eu vejo que até a questão do mundo digital muito assim, presente na vida deles, acaba deixando essa questão da arte um pouco de lado, né? Porque para você pintar um quadro, você leva tempo para fazer o esquema lá do desenho, só no lápis, depois você vem com a tintas com a camada, depois vem outra camada. Então, leva tempo. E parece que essa geração, por ser muito acelerada, acaba não tendo tempo e paciência para esse tipo de coisa, né? Então, para ser artista, precisa de ter essa paciência, né? Precisa desse tempo. E eu vejo que a gente precisa provocar mais essa nova geração para o valor da arte. Eles fazem muito arte digital, eu sei, meu filho faz. Ele trabalha muito bem digitalmente. E parou, inclusive, de desenhar no papel. Por isso que eu lamento
dele ter esse contato muito forte com a tecnologia, porque ele acaba deixando o papel um pouquinho de lado, né? Isso. Qual o papel da universidade nesse debate sobre cidades, território e cultura? Como é que é isso na prática? A universidade é o conhecimento científico. Sim. Então a gente precisa unir tanto esse conhecimento científico que a universidade traz, de livros importantíssimos, de clássicos, de artigos que são publicados todos os dias, que às vezes ficam lá no repositório da universidade, não são divulgados, né? Ou então de livros que são poucos lidos. Então, qual é o papel da universidade nessa mudança para a realidade urbana? Eu creio que os arquitetos precisam aprender a se comunicar melhor. Precisam chegar mesmo na população e mostrar. Eu não estou dizendo que eu sou modelo para nada, mas digamos, antes o acervo não era visível para a população. Sim. E a gente encontrou uma forma de divulgar esse acervo. E aproximar A população do que é importante do acervo. Sim. Então eu creio que as universidades elas fazem um papel importantíssimo de formação, mas eu acredito que as universidades precisam se aproximar mais da população. Precisam conversar a língua do povo. Não adianta falar termos técnicos, não adianta falar de forma que a população não entenda, porque vai ser uma fala sem seguidores, digamos assim. Sem feedback. Não vai ter Então a gente precisa aprender a conversar com a população. A universidade faz um trabalho excelente. As universidades federais, a Unifacisa, todas as faculdades particulares fazem trabalhos brilhantes, mas muitas vezes ficam restritos lá às 4 paredes da universidade. E até por isso o valor desse projeto integrador, que também é da Unifacisa. O que é esse projeto integrador? É uma extensão curricularizada. O senhor sabe que a faculdade ela trabalha no pilar de pesquisa, ensino e extensão. Então a Unifacisa está com esse projeto integrador exatamente para que os alunos possam ter essa experiência na prática. Eles estão podendo ir para o acervo abrir plantas que antes eles não abriam. Eles estão podendo ir para uma construção histórica, que é a Biblioteca Municipal, que antes eles não acessavam. E com isso, a gente está inclusive trazendo escolas para lá. Depois o senhor dá uma olhada no Instagram e percebe que a gente teve um projeto lá da Unifacisa com a CEPLAN, que a gente trouxe escolas municipais para visitar a Biblioteca Municipal e para conhecer o nosso acervo. Então a gente está fazendo esse trabalho de aproximação da universidade com a população, começando já com as crianças. Se a gente consegue conscientizar as crianças, daqui a 20 anos a gente vai ter uma Campina bem diferente. E uma vez que as crianças passam a ter esse acesso, os pais também vão estar com elas. Exatamente. É uma forma de aproximar, né? E acabar com essa barreira, né? Porque a universidade é como se ficasse muito distante do povão, da população. Isso. Então esse projeto é interessante porque passa a aproximar a população com a universidade e a universidade com a população. Perfeito. Professor, o que tem lhe inspirado ultimamente? Livros, cidade, pessoas, o que é que tem lhe inspirado atualmente? Eu acho que o que tem me inspirado mesmo, ultimamente, que eu tenho parado para refletir muito, é muito na questão das fotos que estão sendo mostradas. Através do acervo digital. Através do acervo, através do feedback que as pessoas estão dando, né? E, assim, perceber que Campina sempre foi uma cidade de vanguarda, né? Sempre foi uma cidade que está à frente das outras cidades, digamos assim. A gente gosta de dizer que a sede da FIEP é aqui em Campina, né? É o único estado que tem a FIEP no interior, né? Então Campina ela sempre foi assim vanguarda. E vendo essas fotos e vendo o feedback que as pessoas dão, inclusive, isso é inspiração. Isso me faz querer não ficar só restrito ao acervo da CEPLAN, mas partir para outros acervos. Por exemplo, a gente teve o acervo do Geraldino Duda, professor Geraldino Duda, que faleceu, que foi o arquiteto que projetou o Teatro Municipal. Esse acervo também precisa ser mostrado.
precisa ser divulgado para as pessoas. E a gente vai atrás, e a gente vai, e isso está me movendo, isso está me fazendo acreditar que eu ainda tenho valor aqui. Eu ainda posso contribuir com Campina, entende? Tenho lido muito livro, ultimamente a gente acessa muito rede social, eu acho que a gente até perde muito tempo com isso, né? Concordo. E acaba deixando coisas que são importantes de lado. Não tenho assistido TV, da pandemia para cá eu desliguei minha TV, não tenho TV aberta, então assim... É um desperdício de tempo. É melhor investir o tempo em outras coisas mais úteis, como o senhor tem feito atualmente. o tempo com a família, por exemplo, Sim. é uma coisa que também me faz acordar todos os dias e eu vou ter mais um tempo excelente, de qualidade com meus filhos, com a minha esposa. Isso é positivo. Que cidade o senhor ama visitar, mas não gostaria de morar nela? Eu amo visitar Recife, mas não quero mais morar em Recife. Se tornou de fato cidadão campinense. Exato. Falta só receber uma comenda, uma comenda que a Câmara Municipal, né, ela é quem faz essa comenda, como cidadão campinense. Eu creio que em breve o senhor vai receber esse título de cidadão campinense. Para mim e para nós vai ser um orgulho ver o senhor como cidadão campinense. Mesmo que diga cidadão, como é que vocês chamam? Campina Grandense. Campina Grandense. Mas o título lá vai estar cidadão campinense. Qual foi a maior surpresa que Campina lhe deu até hoje? Além da esposa e os filhos. Maior surpresa. Nossa, que pergunta. Eu acho que as maiores surpresas que eu tive foram muito dentro da universidade, com alunos, assim. Inclusive alunos que no início do curso você não dá nada por eles, sabe? Sim. Sabe aquele cara que fica sentado lá no fundão, que não quer saber de nada? Eu não vou citar nome aqui, mas tem um arquiteto importante em Campina Grande, que foi meu aluno, que no início do curso, eu estava lá na minha aula, fazendo um desenho no quadro, e de repente eu escutei um barulho. Blá. Quando eu olhei para trás, estava lá o fulano, no fundo da sala, caído, todo mundo rindo dele. Ele cochilou. Ele dormiu. Eita, caramba. E começou a fazer assim com a cadeira para trás, dormiu e caiu, né? E eu sei que ao longo do curso, ele foi evoluindo. A mãe dele até perguntou para mim, ei, e aí? Então Fulaninho, a queda beneficiou ele também. Fulaninho, que você acha que vai ser um grande arquiteto? Eu falei, eu acho que sim, mas falei um sim meio que sem acreditar, Sem né? acreditar. E hoje é um dos maiores arquitetos de Campina Grande, faz projetos aí em todos os condomínios horizontais. Isso é positivo. Então a história dele é antes da queda e após a queda. Exatamente. A gente sabe que o homem, depois da queda, ele ficou pior, né? Exato. No caso dele... Mas no caso dele, evoluiu. depois da queda, ele evoluiu. Evoluiu. Professor, para fechar, se Campina Grande fosse uma obra de arte, qual seria? Ou que nome o senhor daria? Dentro da área que o senhor trabalha, que é arquitetura, urbanismo, Nossa, pintura. que nome eu daria a Campina? Eu daria o nome de Coração. Coração campinense. Coração campinense. Até porque quando me perguntaram onde eu nasci, eu disse que eu nasci em Mojimirim. Mas eu sempre digo que o meu coração nasceu aqui em Campina. É como se fosse uma mãe que acolhe todos, né? Isso. O Campina tem um coração que acolhe, que abrange todos. O nordestino já é tipicamente assim, né? Ele realmente abraça todas as pessoas que chegam aqui. Realmente é impressionante como o nordestino é acolhedor. Mas o campinense ou campinagrandense, ele é diferenciado. Esse Campina Grandense não está muito dentro do tema de Campina Grande, não. Onde a gente pode acompanhar o seu trabalho, os seus projetos, ouvir mais, conhecer mais a pessoa do professor Daniel Selegatti. Nós temos lá no Instagram, né, Daniel Selegatti. Você pode colocar lá Daniel Celegatti no Instagram. E tem também o Acervo Digital CG. Todas as postagens do meu Instagram relacionadas ao acervo, eu posto também no Acervo Digital. Então a gente compartilha a postagem, né? Então, se quiser acompanhar nosso trabalho, estaremos lá, tanto no Instagram como no Acervo Digital. E também estamos praticamente todas as tardes e algumas manhãs lá na Biblioteca Municipal, no primeiro andar, na sala do Acervo Digital. Qual sua mensagem, olhando para essa câmera, para o público que está nos acompanhando nesse bate-papo, ou algo que o senhor queria acrescentar? Fique à vontade.
Muitas vezes nós acabamos cobrando as coisas de políticos, de pessoas que estão responsáveis por nós, como professores, como gestores, como patrões. A gente cobra muito das pessoas, né? A gente quer que o nosso sucesso venha em função do que as outras pessoas fazem. Mas de um tempo para cá, eu comecei a perceber que eu preciso fazer alguma coisa. Então esse meu pontapé em relação ao acervo digital foi: reclamam muito do patrimônio histórico da cidade. Ok. O que eu posso fazer relacionado a isso? E aí eu comecei com acervo digital. Não sei onde isso vai parar. Eu tenho grandes expectativas em relação a isso. Mas eu digo para você, não cobre de ninguém os seus fracassos ou seus sucessos, mas corra atrás daquilo que você quer, que você vai conseguir. Muito bom, muito bom. Me veio na mente uma pergunta dentro desse acervo digital. Quando o senhor coloca, você conhece esse bairro, tal, tem as respostas, o pessoal fica questionando depois. Sim. Professor, que bairro é esse? Eu sei mais ou menos onde é, mas eu não lembro. Tem alguns que erram, por exemplo, você coloca o José Pinheiro e fala Malvinas. Mas são poucos que erram, né? Mas assim, a foto que causou mais polêmica foi a do menino na beira do açude. Na beira do açude. Tem gente que até hoje que diz aquilo é açude de Bodocongó, mas não é. É o açude velho. Não é o açude de Bodocongó, é o açude velho. A gente vê pelo entorno, né, questões que tinham na época, que é o açude velho. E depois eu fiquei me questionando, será que esse menino ainda vive, né? Então, pelo tempo, algumas pessoas entraram em contato comigo, por isso que eu não sei se ele ainda é vivo, porque eu acho que 4 ou 5 pessoas falaram que era ele, então eu acho que tem 4 ou 5 mentindo. Né? Eu não seria 4 gêmeos, né? É impossível. E também, para finalizar, algum contato telefônico, como o senhor já colocou aí, mais algo que o senhor queira acrescentar? Eu só tenho a agradecer essa sua honrosa presença e dizer que vou continuar seguindo esse trabalho, vamos continuar publicando também esse trabalho que o senhor apresenta e desejar sucesso nesse novo desafio. Agradeço demais. E o que eu queria pedir, eu não peço geralmente nos meus vídeos, sigam-me lá no Instagram, porque eu acho chato ficar pedindo, né? Mas para o bem do acervo, e para que o Instagram entregue mais, a gente precisa de mais seguidores, né? Verdade. Um projeto como esse, a gente está com quase 4 mil inscritos, né? Mas eu tinha no início 1.000 e pouco. Então a gente já cresceu 3 mil. Mas Campina tem 400 mil habitantes. Isso. Então eu pediria para que você compartilhasse esse projeto para as outras pessoas e que nos seguisse também. Caso não nos siga, que nos siga lá, que você vai gostar demais. Ou seja, se não quiser me seguir, siga pelo menos o projeto. Pelo menos o acervo digital. Não precisa me seguir, mas siga o acervo digital. Este é o programa Campina Cresce com você. Por quê? Não temos tempo a perder. Vamos produzir. Vamos. Campina Cresce com você. Não temos tempo a perder. Com a apresentação do jornalista Fernando Casemiro, trazendo os fatos, as vozes da comunidade, a política local, a ação social e os desafios que movem Campina Grande. Aqui, o tempo é de ação, a pauta é a nossa cidade e a verdade tem vez. Este é um programa do canal Sandro Filmes TV. Informação com responsabilidade e compromisso com você. Campina Cresce com você, porque não temos tempo a perder. Sandro Filmes está no mercado audiovisual há mais de 25 anos. Se você procura alta qualidade em vídeos para TV, redes sociais, gravação e podcast, comerciais e programas, entre em contato @Sandro Filmes e no WhatsApp 996266572. Sandro Filmes, qualidade e menor preço para você.